Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara no Bodega do Sertão, na Bodega do Sertão, que é bom demais, né? Todo mundo à vontade, todo mundo com medo do boi e do milhão. Não, é assim que a gente faz o nosso bate-papo e se dá bem. Então, eu estou recebendo hoje um misto de advogado, procurador do Estado e escritor. Isso é bom demais. Amanhã eu vou receber um cara que eu gosto muito, que se chama Sérgio Craveiro, vai estar aqui também amanhã. Isso se ele não der o bolo, mas ele não vai dar o bolo não, porque eu já estou sentindo o cheiro que ele vai chegar para essa gravação. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas o nosso amigo Fábio Lins, ele escreveu um livro sensacional. Escreveu um livro que chama-se Atrevidos Caetés. Olha só, Atrevidos Caetés. São 50 encontros que ele assinala nesse livro entre alagoanos e personalidades mundiais. É possível que ao correr dos anos e ao correr desses acontecimentos, as pessoas da época tenham visto assinalados na imprensa determinados encontros que estejam nesse livro. É possível. Mas você se lembrar disso, não. Agora, transformar quase que uma enciclopédia desses encontros caetés, eu achei uma ideia, Fábio Lins, sensacional. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Vamos começar a conversar já. Como é que nasceu essa ideia? Tudo bem com você? Tudo bom, Geraldo? Tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Que é isso, prazer enorme. Prazer todo meu. Vamos conversar sim sobre o livro. O livro partiu de uma ideia que eu já vinha alimentando há algum tempo, a de narrar a história de Alagoas a partir de seus principais personagens. E, no caso, eu selecionei 50 grandes alagoanos e, ao invés de apenas contar a história dessas pessoas que tanto contribuíram para o nosso estado, para o nosso país e, inclusive, para o mundo, eu resolvi localizar situações em que essas pessoas conheceram personalidades mundiais. São encontros reais nas mais diversas áreas. Na história, na política, nas ciências, nas artes e nos esportes. Agora, o que eu achei mais interessante nisso tudo é que você foi buscar nesses encontros história. Sim. Não é verdade? Porque foi através deles é que você fica conhecendo uma série de coisas que talvez as pessoas não conhecessem. A maioria dos encontros, de fato, ainda está longe de ser conhecido pelo público. Na verdade, eu, inclusive, à medida que eu ia pesquisando, ia descobrindo novas histórias para serem narradas. Mas isso é um trabalho de pesquisa grande demais. Sim, foi um trabalho que me custou algum tempo e, principalmente, muito esforço, porque eu não sou propriamente um historiador, sou um curioso dessas questões, mas percebi que essas histórias estavam prontas, precisando ser contadas, e eu me propus a cumprir esse papel. Bom, você não é propriamente um historiador, mas você, curiosamente, faz história. Com isso, você faz história. Se eu puder, ajuda a criar história. Se eu puder, de alguma forma, divulgar todas essas situações e levar ao conhecimento público, e se isso contribui para a história de Alagoas, que eu faça história também. É verdade. Por que não? Me conta uma coisa, como foram as suas pesquisas, os seus principais pontos de pesquisa? Porque, sem dúvida alguma, esse é um trabalho de pesquisa antes de colocar no papel. Sim, de fato. Vejam só, a primeira situação que eu tive que definir era exatamente quais seriam os encontros. Então, eu escolhi alguns, como eu disse há pouco, algumas personalidades do estado de Alagoas, das mais diversas áreas, né?
Alagoas, um estado tão pequeno, mas que, curiosamente, sempre produziu grandes personagens. Desde o princípio da República. Desde o início, antes mesmo da República. É verdade. O livro narra, por exemplo, a participação de alagoanos como Calabar, Perfeito. Zumbi dos Palmares, Visconde do Sinibu, Barão do Penedo. Peraí, só para eu... Desculpe, porque agora realmente eu quero matar o meu conhecimento, ou matar, ou avivar. O Zumbi era alagoano ou ele fugiu para Alagoas? Não, ele não era pernambucano? Não, veja só, na época, no século XVII, tudo isso aqui que hoje em dia a gente chama de Alagoas pertencia a Pernambuco. Mas a região onde Zumbi nasceu e no caso, cresceu, foi a região de Porto Calvo. Então, né? Já era Alagoas. A futura Alagoas. Não era ainda, mas já era. Sim. Né? Quer dizer, quando ele nasceu, era Pernambuco. Isso. Não é isso? Na verdade, por exemplo, o episódio dos Caetés e o ritual de antropofagia em relação ao bispo Sardinha. Sem dúvida. Aquilo ali aconteceu no litoral sul de Alagoas, que à época era Pernambuco. Era Pernambuco. Mas a gente, hoje em dia, pode considerar que aquilo ali hoje é o que é o estado de Alagoas. É verdade, sem dúvida alguma. Alagoas sempre produziu grandes personagens para a história do Brasil e o livro tenta resgatar o legado de todas essas pessoas. Apesar de você ser professor de Direito na UFAL, como foi que nasceu essa vontade, essa curiosidade de ingressar no mundo da pesquisa da história e do escrito? Bom, eu há algum tempo, imagino que desde 2013 exatamente, mantenho um blog na internet que se chama culturaeviagem.wordpress.com. Esse blog fala... Vamos repetir, culturaeviagem.wordpress.com. Muito bem. Esse blog conta mais com 600 postagens, mais de 1,5 milhão de visualizações. Muito bom. E normalmente eu falo sobre coisas de Alagoas. Curiosidades, fatos históricos, estatísticas, alguns dados que sirvam para despertar nossa autoestima, nossa alagoanidade, nosso orgulho. E, evidentemente, também eu faço críticas ao nosso Estado, que ainda precisa melhorar em vários aspectos, especialmente os índices sociais ainda são vergonhosos, mas isso não tira o mérito de tantos alagoanos que por aqui passaram e ainda se encontram por aqui. Muito bem. Eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro, infelizmente, mas vou ler. Já vi que vou devorar, não vou ler. Mas eu pergunto a você, existem encontros aqui que realmente foram importantes para o desenvolvimento do Estado, seja na cultura, nas letras, no que for? Existem? Muitos. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo? Quem fala em política não pode esquecer jamais a participação dos marechais Deodoro e Floriano na consolidação da República. Sem dúvida. Então, eles foram importantes tanto na Guerra do Paraguai, eles serviram a pátria, como também, durante algum tempo, eles se aliaram, eles faziam parte da monarquia, mas eles, assim que perceberam que a República estava para surgir, eles aderiram à causa republicana e foram importantes por terem sido os primeiros presidente e vice do país. Né? Engraçado que a primeira eleição para presidente no país, Marechal Deodoro foi eleito presidente por uma chapa e Floriano Peixoto foi eleito vice por outra chapa. O que era muito comum na República até 1958, 57, era muito comum isso. Então, os dois primeiros, presidente e vice do país, foram alagoanos. Exato. E o primeiro presidente foi alagoano, e o segundo foi alagoano, que é o próprio Floriano Peixoto. Só para lembrar o que eu falei e até combinar com o que você fala, o último presidente e vice-presidentes a serem votados separadamente foram Jânio Quadros e João Goulart. Perfeito. O Jânio Quadros foi eleito por um partido, o João Goulart eleito por outro partido, vice-presidente. O vice-presidente era votado antigamente. Exatamente. Não é? Bom, continuando. Então, assim, isso para termos ideia da participação dos alagoanos na formação e consolidação da República no país. Muito bem. Mas a gente pode também destacar, ainda no Império, figuras como o Visconde do Sinibu, um alagoano de São Miguel dos Campos, que foi ministro de diversas pastas, foi ministro das relações exteriores, da agricultura, da fazenda, de diversas pastas. E também foi o primeiro ministro do Império. Uma das figuras, evidentemente, com maior evidência na vida do Império Brasileiro. E, durante algum tempo, o Visconde de Sinibu teve uma atuação também importante no campo da diplomacia. E o livro narra
uma situação que poucas pessoas conhecem, em que a Argentina, após a sua declaração de independência, ela estava em uma política de expansão para dominar boa parte do continente sul-americano. E se ela não conseguiu, muito se deve pela intervenção de Visconde Sinibu, então ministro do Brasil no Uruguai, em Montevidéu, que foi contrário a esse tipo de expansão argentina no continente sul-americano. É um ponto histórico fantástico. Sim, não é? não tenha dúvida. Exato. Outro encontro importante, no caso essa situação do Visconde Sinibu, é o encontro dele com o ditador argentino Juan Manuel de Rosas. Perfeito. Outro encontro com a personalidade do Império Brasileiro é o Barão de Penedo, que foi diplomata durante muitos anos e foi o embaixador do Brasil na Inglaterra durante mais de 30 anos. O Barão de Penedo, ele era amigo pessoal do rei Eduardo VII, na época ainda príncipe, o príncipe de Gales, e o rei Eduardo VII, ainda jovem no caso, ainda não tinha assumido o trono inglês, ele gostava muito de fazer festas e participar de festas, e o Barão de Penedo era uma das pessoas... Gostava de festa, era inteligente. Muito inteligente. Tá certo. E ele era sempre visto ao lado do Barão de Penedo nessas festas. O Barão de Penedo, inclusive, organizava festas na Embaixada do Brasil, recebia a realeza inglesa e o rei da Inglaterra, no caso, na época, príncipe de Gales, estava sempre presente. Muito bom. Deixa eu abrir aqui, começar a abrir aqui os encontros. Vamos Floriano Peixoto teve um encontro com Solano Lopes. Sim. Solano Lopes da Guerra do Paraguai. Exatamente. Muito bem. Foi capturado pela tropa liderada por Floriano, né? O ditador paraguaio, o Paraguai já tinha praticamente se rendido, faltava capturar o líder, né? E Floriano Peixoto esteve presente no grupamento que realizou a captura e a execução do Solano Lopes. Ekel Tavares. Ekel Tavares é um dos maiores músicos que o Brasil já teve. Exatamente. E o encontro dele com Felícia Blumenthal. Exatamente. O Ekel Tavares, ele era um grande músico, tanto da área popular como também erudita. E ele conheceu uma pianista polonesa, a Felícia Blumenthal, que estava no Brasil refugiada da Segunda Guerra Mundial, que ela era judia, polonesa judia, e ela já era uma das grandes pianistas de renome mundial. E ela gravou uma obra de Ekel Tavares na Orquestra Sinfônica de Londres. E essa obra passou a ser difundida em todo o mundo. Agora tem um encontro aqui que mexeu comigo, porque eu conheci os dois. Então, pessoalmente. Paulo Gracindo e Zimbinski. Essa é uma das Paulo histórias mais Gracindo, interessantes. alagoano, de primeiríssima linha. Zimbinski, um dos maiores cineastas que nós já vimos, não é não? Exato, um grande diretor. Exatamente. Conte aí. Veja só, o Paulo Gracindo, ele queria ser ator desde sempre, né? Sendo que o pai dele, Demócrito Gracindo, ele inclusive foi prefeito de Maceió, não permitiu, enquanto vivo estava, que Paulo Gracindo se dedicasse às artes cênicas. Então, inclusive, o Teatro Deodoro foi inaugurado pelo pai do Paulo Gracindo, e Paulo Gracindo foi à inauguração do Teatro Deodoro na barriga da mãe. Tem uma placa. A mãe estava grávida. A mãe estava grávida, e ele, em 1915, foi a inauguração do Teatro Deodoro, se não me falha a memória, e ele estava presente na barriga da mãe. Me mata com esse assunto. Estão me falando de tempo, ó. Me mata com esse assunto. Você deixa? Lógico, eu quero que você continue essa história, para eu contar uma de Paulo Gracindo também. Continuar. Ok? Então eu vou só lá rapidamente até os comerciais, lembrando a vocês do SESMAC, 45 anos mostrando que ensino é realmente muito bom, e o SESMAC está aí demonstrando isso cada vez mais. O SEBRAE fazendo cada vez mais também o microempreendedor crescer. E a Bodega do Zezé? Tá bom assim? Voltamos já. A Bodega do Zezé é ótima, né? A Bodega do Sertão. Vamos lá, voltamos já. Dá tudo no mesmo. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer:
preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Fábio Lins, esse professor de Direito da UFAL, com grande pinta de historiador, sem dúvida alguma, e com o seu livro Atrevidos Caetés. Atrevidos porque foram alagoanos importantíssimos, que tiveram encontros também importantíssimos com outras figuras fora de Alagoas, e que acabou dando esse livro. A gente estava parado no encontro de Paulo Gracindo e Zimbinski, não foi isso? Exato. O Paulo Gracindo dizia que, enquanto morava em Maceió, ele não conseguia muito espaço na família para exercer a sua vocação para as artes cênicas. E aí o pai, Demócrito Gracindo, que era prefeito em tudo, Maceió, falece, e aí Paulo Gracindo vai morar no Rio de Janeiro, onde se dedica integralmente ao teatro. E aí, um dos grandes trabalhos que ele teve no teatro foi ao lado do diretor polonês Zimbinski, né? O Zimbinski, ele deixou a Polônia por conta da Segunda Guerra Mundial, que ele era judeu, e ao chegar ao Brasil se destaca como um dos grandes diretores de teatro que esse país já teve. E ele dizia abertamente que Paulo Gracindo era para ele um dos grandes atores que o Brasil já produziu. E eles trabalharam juntos em diversas oportunidades. Ele tinha umas coisas assim muito gozadas, interessantes. Eu tive o prazer de conhecer os dois. Mas o Paulo Gracindo, eu tinha uma agência de publicidade no Recife e um cliente meu queria fazer um comercial com o Paulo Gracindo. Eu conheci o Paulo e disse, olha, Paulo, estou querendo que você venha fazer para o outro Paulo, que era o Paulo, o dono da empresa, venha para cá para fazer um comercial assim. Ele disse, me diga seu cachê. Ele disse, tá, depois a gente diz o cachê, vamos fazer o negócio, que eu estou doido para ver Alagoas. Não era em Alagoas, no Recife. Eu estou doido para ir ao Recife. Ele morou em Recife. Exatamente. Aí levamos o Paulo para Recife e tal, ele foi fazer o comercial, e o outro Paulo, que era o dono da Tubolux, me lembro até agora, do cliente, dizia assim, meu Deus, e o cachê dele? Quando chegou no fim de tudo, fomos almoçar juntos. Acabamos de almoçar e tal, Paulo, por favor, o Paulo agora quer fazer jus aí ao seu cachê. Como é que é o seu cachê? Não é nada. Vocês me deram um prazer tão grande de vir aqui que eu não quero cobrar nada, senão aquela minha veia, a minha veia gostosa, artística, não vai aflorar. Rapaz, aí o outro Paulo ficou doido depois, né? Disse, tá, mas o que a gente vai fazer? Comprou uma barra de ouro para ele. Naquela época a gente gostava de ver a barra de ouro. Barra de ouro de 150 gramas, não me lembro. Comprou e demos a barra de ouro para ele. Ele ficou louco. Ele disse, está vendo? Eu não quis o cachê e acabei ganhando uma coisa que ninguém vai tocar. É um dos grandes nomes da cultura brasileira. Ele era assim. Bom, deixa eu abrir aqui, num outro aqui, para ver que encontro é esse. Pierre Chalita e Pierre Cardin. Olha, dois Pierres importantes. Dois Pierres. De fato, o Pierre Cardin esteve em Alagoas em 1971, quando a gravação do filme Joana Francesa, do Cacá Diegues. Eu sabia que ele tinha vindo aqui, ó. Cacá Diegues, também alagoano, né, produziu e dirigiu o filme Joana Francesa, que teve em seu elenco Jeanne Moreau, uma das grandes atrizes do cinema francês. Exatamente. E no elenco do filme Joana Francesa estava o jovem, à época jovem, Pierre Cardin. E Pierre Cardin vem a Alagoas gravar o filme. Ele foi um dos produtores também do filme e encontrou-se com Pierre Chalita.
fez uma visita à casa de Pierre Chalitta, onde conheceu as suas obras de arte, né? Então, os dois Pierres, um alagoano e um francês... Todos dois com obras de arte. Exatamente. Não é? Cada um do seu ramo, mas duas obras de arte ali. Perfeito. Fantásticas, Sim. não é? Bom, mas esse encontro aqui deve ter sido fenomenal. Reparem bem. Dom Avelar Brandão, com o Papa João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá, tudo no mesmo encontro. Sim. Rapaz, conta isso, que eu acho que pouca gente lembra dessa história. Pois é, então eu vou resumir. No início dos anos 80 do século passado, veio ao Brasil pela primeira vez um Papa. Exatamente. No caso, o Papa João Paulo II. Isso. Quem o recebeu? O arcebispo primaz do Brasil, o bispo de Salvador, arcebispo de Salvador, o alagoano Dom Avelar Brandão Vilela. Ele recebeu o Papa João Paulo II e, um ano antes, a pedido do Papa, a Madre Teresa de Calcutá veio a Salvador para visitar uma comunidade local, a favela de Alagados, e lá foi criada uma instituição religiosa para ajudar as crianças carentes. Inclusive lá, a Madre Teresa também conheceu a obra da Irmã Dulce, né? A obra de caridade Isso, da Irmã perfeito. Dulce. Então, o Dom Avelar recebeu a Madre Teresa e, no ano seguinte, o Papa João Paulo II lá em Salvador. Quer dizer, recebeu dois santos, né? Pois é, e, de fato, literalmente, eles se tornaram santos. Literalmente. Pois Um negócio fantástico, né? Sim. Aí, vamos pro futebol? Vamos. Olha aí, Zagallo. Zagallo se encontrou com Beckenbauer e Deschamps. Sim, o Zagallo, Beckenbauer e o Deschamps são os únicos atletas no futebol que foram campeões mundiais como jogador e como técnico de futebol. E Zagallo e Beckenbauer participaram juntos da Copa de 70 no México. O Zagallo como técnico da seleção brasileira, Beckenbauer como jogador da Alemanha. E Zagallo participou da mesma Copa que Deschamps, a Copa de 98, em que a França foi campeã. Deschamps era o capitão da França e o Zagallo era acho que era coordenador técnico do Brasil. Não era técnico do Brasil, foi inclusive aquele episódio que ele não escala o Ronaldo, né? Exatamente. Quer dizer, escala o Ronaldo mesmo depois daquela convulsão. É verdade, é verdade. Agora, você quer ver o meu convidado de amanhã sorrir um bocado? Ele vai sorrir. Ninguém vai ver na televisão, não, mas ele vai sorrir, eu tenho certeza. Porque esse encontro aqui faz parte da cultura dele, ele gosta. Hermeto Pascoal e Miles Davis. Olha que loucura! Pois Isso é. aqui é um encontro, hein? Pois é. Hermeto Pascoal é um dos grandes músicos Maria. da humanidade, né? Não é nem do Não país, tenha da dúvida. humanidade. E o Miles? Miles Davis, o grande jazzista da história, né? E eles, no caso, se encontraram no final dos anos 60 em uma excursão que o Hermeto Pascoal foi aos Estados Unidos, acompanhando um grupo de músicos brasileiros, e o Miles Davis tocou, né, junto com o Hermeto Pascoal em alguns momentos. Inclusive, eles gravaram algumas músicas em um disco, e há também uma situação que é narrada que o Miles Davis teria gravado algumas músicas do Hermeto Pascoal sem dar os créditos, né? E o Hermeto, na época, entrou inclusive na justiça, conseguiu inclusive provar que aquelas músicas pertenciam a ele. Muito bom esse encontro, né? Sim. Pena que não fizeram um show para ficar para a posteridade. Não, mas tem show, por exemplo, aqui eu narro aqui no livro de Djavan e Al Jarreau. Ah, perfeito. Djavan gravou músicas com Stevie Wonder, a música Samurai, Stevie Wonder faz a participação na gaita. Perfeito. É muita coisa boa, né? Muita coisa. Muito alagoano bom, né? É. O bom é que a gente está falando aqui de alagoanos importantíssimos e mostrando como eles se fizeram e fizeram o estado de Alagoas ser mais importante ainda através dos encontros. Sim. Quer que eu lhe diga 3 histórias que você não vai acreditar? Quero, mas antes deixa eu falar dessa. Vamos. Porque isso aqui é o maior... Oh, meu Deus do céu, isso aqui é fantástico. É a psiquiatria aqui, ó, viva. Nise da Silveira e Carl Jung. Sim. Carl Jung, pô, pelo amor de Deus. A alagoana Nise da Silveira é o grande nome da psiquiatria brasileira de todos os tempos. E o Carl Jung, o grande nome da psicanálise mundial, né? O pai da psicanálise. Exatamente. A Nise da Silveira foi discípula do Carl Jung, morou na Suíça durante 1 ano, foi aluna dele e foi a principal divulgadora da teoria junguiana no nosso Brasil. Perfeito. Maravilhoso então, isso. Né? Esse encontro não foi apenas um encontro casual, não. É uma amizade de toda a vida. Os 3 que você quer mencionar agora. Pontes de Miranda, um dos grandes juristas do país, discutiu a teoria da relatividade com Albert Einstein. Com Albert Einstein, que beleza! Discutiu a teoria da relatividade. Einstein veio ao Brasil. Pergunta cretina, quem ganhou? Não, veja só, não sei se quem ganhou foi a humanidade. Sem dúvida alguma. Lógico que Einstein nessa área é imbatível, insuperável. Olha, você perdeu uma grande resposta. Você podia ter dito, tudo é relativo.
Boa. Quem ganhou tudo é relativo. Isso é relativo. Não é não? Isso, Ah, vamos lá. não tenha dúvida. Então, o Einstein foi convidado pela comunidade científica brasileira a vir ao Rio de Janeiro e durante uma de suas conferências estava discutindo a teoria da relatividade e encontrou em Pons de Miranda um jurista de formação, mas que tinha uma formação completa, talvez a pessoa que melhor estivesse preparada para discutir com ele a teoria da relatividade. Muito bom, muito bom. Vamos a outro. 2. O nosso Arthur Ramos se correspondia com Sigmund Freud, algo que pouca gente O conhece. famoso Freud. Sim. Outra situação que vale a pena ser divulgada, também na área científica, que a gente acha que Alagoas não produz ciência, é que foi aluno de Marie Curie, a maior cientista da história da humanidade. Com certeza. Um alagoano de Pão de Açúcar chamado Freitas Machado. Freitas Machado é o pai da química no Brasil, praticamente. Ele trabalhou com ela? Foi aluno dela lá na Sorbonne, em Paris. Muito bem. A Marie Curie, ela, se não me engano, ela foi uma das responsáveis pela penicilina. Estou certo ou errado? Também Não é a questão da radioterapia, a radioterapia, etc. raio-x, e tal. tudo isso. É, fantástico. Ela recebeu o prêmio Nobel da Física e da Química. E da Química. Fantástico isso. 3º? Bom, falei, mas posso falar muito mais. Então vamos para o 4. Veja só, vamos colocar aqui, ó. Você Tá mostrou aqui, ó. Ladislau Neto. E Charles Darwin. Ó. O Ladislau Neto, ele foi um dos principais cientistas do Brasil no Império. Ele era o diretor do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Aquele museu que tocou fogo ano passado. Esse ano? Ano passado. E o Ladislau Neto convidou o Charles Darwin para fazer parte do grupo, do conselho editorial da revista do museu. Então, Charles Darwin, ele fez parte da mesma revista, né? Que era dirigida pelo Ladislau Neto. Agora me conta uma coisa. Onde é que os interessadíssimos telespectadores que estão assistindo esse programa vão poder marcar encontro com os atrevidos caetés? Onde é que eles marcam esse encontro? Onde é que eles encontram o livro? Olha, esse livro está sendo... já foi lançado. Eu sei. Mas ele já está à venda através do site www... Peraí, não esquece o www, que ninguém usa mais. Vamos lá. Quilombada.com.br. Ah, meu Deus do céu, tem erro. Tem erro. Quilombada.com.br. Ó, quilombada.com.br. Gente, vale a pena. Nós aqui só citamos os encontros e ele fez pequenos resumos. Mas eu já senti que na hora que você se aprofunda em cada um desses encontros, você vai ficar um expert no assunto, não vai não? Espero que... A ideia é essa, né? Pelo menos trazer informações ao público. Quanto custa o livro na Quilombada? 65. R$65 na Quilombada, compra pelo cartão, pela internet, sim, normalmente. recebe em casa. Recebe em casa, sempre. Isso já está incluído o frete? Sim. Está incluído o frete. São mais de 450 páginas o livro. É verdade, é verdade. Vou engolir, viu? Espero que sim. Eu sou atrevido. Não sou caeté, mas sou atrevido. Mas já se incorporou a nação caeté. Com certeza. Olha, eu agradeço profundamente, Fábio Lins, você ter vindo aqui. Vou dar um abraço muito especial à minha querida amiga Sheila Maluf, porque é da Viva. Exato. Né? O livro é da Viva. A Viva editou e ela só faz coisa boa. Sim, a Sheila é ótima. Não? É isso aí, vamos em frente. Olha o capista dela ali. Olha ali. É um dos capistas dela, não, meu filho? Que pena que você não fez esse, hein? Ia fazer miséria. Se me permita, esse livro, o design é de Fernando Risotto. Fernando Risotto. Ok. É outro encontro. Sim. Obrigado por ter vindo, Fábio Lins. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Geraldo, pela oportunidade. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, encontro marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.